E tecnicamente foi ruim, porque o CRB jogou à vontade, jogou com organização, envolveu com facilidade o pouco ou nada organizado o time do Coritiba, por isso está 2-0. Está explicado. Não é que o CRB é melhor, chegou aqui, deu... Não, o CRB é organizadinho, jogou em cima da pressão do Coritiba. E o Coritiba não consegue se organizar. Aí teve um ouvinte nosso que falou assim, larguei, ou só se acontecer um milagre. Concordo com ele. Só se for um milagre, porque tem um a menos, aliás, a expulsão, diga-se de passagem, corretíssima. O Thiago Lopes tem um espaço com esse treinador que eu vou te contar. Ele joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga centralizado, ele não sai do time. E não é porque ele é mau jogador, não, é porque ele não está encaixando. Põe outro, pô. E o cara vai tentar dar uma bicicleta numa área completamente congestionada. Não se dá, não tem como você acertar uma bicicleta no lugar onde tem 300 negros, pô. E ele vai dar uma bicicleta, atinge o jogador, tem cartão amarelo, vai pra rua, prejudica o time do Coritiba, que já era desacertado com ele em campo, com 11, com 10 ficou pior. Então, Porto, pra gente fechar, passar a régua aqui nesse primeiro tempo, foi horroroso. Não dá para falar da parte tática, técnica a respeito do Coritiba, só se salvou o CRB, e não só pelos 2-0, pela forma como ele jogou, como ele implantou o sistema de jogo e que envolveu com facilidade o Coritiba. O que dá pra gente falar é de coisas ruins. A expulsão foi correta, o Coritiba não jogou nada, tomou 2-0, ficou barato, porque quase toma o terceiro, numa jogada ali aos 51, que o cara domina, levanta a cabeça, olha, coloca com força, a bola passa triscando o poste direito, quase que era 3-0. Aí ia cair o mundo. Então, esse é o problema do Coritiba. Time extremamente nervoso, desorganizado por um mau comando técnico que só a torcida vê. É uma pena que os dirigentes não vejam isso. Coritiba não sobe jogando desse jeito. Por mais que eu tenha dito aqui que tem um bom elenco, que tem bons jogadores, mas isso não basta. E a prova está aí. Está tomando um sacode do CRB no primeiro tempo aqui no Couto Pereira. Vamos fazer o a gente manteve o que a gente fazendo fora de casa. Não é à toa que a gente é o melhor mandante da Série B. A equipe tá de parabéns, é muito feliz pelo gol. Agora é descansar, já tem um jogo muito difícil na terça-feira, fora de casa. Como falar desse time fora de casa? Já são 7 vitórias como visitante longe de Maceió. O que muda pra vocês? O estilo de jogo casa mais jogando fora de casa? Acho que não muda nada, né? Às vezes o resultado em casa acaba não acontecendo. Mas como eu falei, o pessoal fala que a gente só se defende, mas se a gente defende, como é que a gente faz os gols, né? Mas aqui tá de parabéns, a gente lutou até o final ali, conseguiu a vitória. Descansar que já tem um jogo muito difícil na terça. Esse o Léo Ceará, vou ver se consigo aqui falar com o Vinícius, goleiro do CRB, um dos destaques da partida. Ele ainda está conversando ali na saída do gramado com o pessoal do controle antidoping aqui da partida. Vale destacar, essa é a 7ª vitória do CRB como visitante. Já venceu, vamos tentar aqui. Vinícius, por favor, você foi um dos personagens da partida, fez pelo menos 3 grandes defesas, uma no primeiro tempo, numa cobrança de falta, e 2 ali no segundo tempo, uma cara a cara com o Rafinha. Qual que foi a mais difícil aí na sua visão? Cara, eu acho que foram todas, até pela dificuldade do jogo. E agradeço a Deus, cara, agradeço a Deus, a minha família, e eu queria dedicar essa partida, e assim como todo o elenco, pro Igor, que saiu desmaiado. Pois é, o Igor, um jogador de passagem aqui pelo futebol paranaense, também já teve problemas aqui no Paraná parecido, mas gostaria que você falasse um pouco do time, como que explicar esse desempenho impressionante do CRB, longe de Maceió, 12º jogo, 7ª vitória, é o melhor visitante da competição e agora 4º colocado. Cara, eu acho que a gente nunca achar que tá bom, a gente sempre procura busca melhorar todos os dias. Eu acho que esse é o ponto forte, o fator principal que faz toda a diferença para nossa equipe estar no G4. Beleza, esse é o goleiro Vinícius, um dos personagens da partida de hoje. Robson. Pois é, por aqui passou todo mundo, praticamente todos os jogadores muito cobrados. O técnico Humberto Louser nem se fala, e o Giovani realmente foi muito xingado. Ele veio meio que sozinho desde o meio de campo, ouvindo os xingamentos da torcida do Coritiba, e passou reto. Realmente teve até sangue frio para não ter nenhuma reação. E passou reto para o vestiário, um período aí, um momento muito difícil no Coritiba, que cai para o 8º lugar na classificação. Defensiva muito bem estruturada e com uma postura reativa em contra-ataque, onde em todos os jogos a gente acaba criando algumas oportunidades muito interessantes. Um outro ponto que eu acho que tem um peso muito grande é que o CRB não abdica de jogar quando vai jogar fora de casa. Principalmente até o momento que constrói. Depois é natural, como aconteceu no segundo tempo, que o adversário venha para cima, que você tem que baixar um pouquinho mais e que você tem uma parcela de sofrimento na fase defensiva do jogo.
e você perde um pouquinho de posse de bola, você perde o jogo mais no campo do adversário, mas entretanto, você sempre consegue, ao final do jogo, ter um resultado positivo, ou seja, a estratégia está surgindo, está tendo efeito, está tendo resultado, os jogadores prepararam e são fiéis ao plano de jogo e a nossa ambição de conseguir vencer, independente de onde a gente joga. É uma série de aspectos que tem feito com que o CRB esteja com essa campanha muito positiva, principalmente jogando fora de casa. E Marcelo, gostaria que você falasse um pouco como foi para o CRB encarar esse ambiente que estava aqui no Couto Pereira hoje, quando estava 0-0, era de apoio ao Coritiba, é verdade, mas o CRB conseguiu abrir o placar logo com 9 minutos, uma jogada muito bem trabalhada, e a partir daí esse cenário foi de muita pressão em cima do Coritiba. O desenho era esperado, mas como tirar proveito disso, o CRB soube fazer muito bem. Bom, a nossa expectativa durante toda a semana, na construção da estratégia do plano de jogo, estava muito inserida essa questão da atmosfera de jogo. E a própria escalação do Coritiba nos direcionou para isso. Veio com uma escalação muito ofensiva, né? Com quase um quarteto de 5, um quinteto de 5 jogadores, enfiado na última linha nossa defensiva, com os laterais, principalmente Diogo Matheus, um pouco mais liberado para jogar pelo corredor. E a gente esperava, no início do jogo, um jogo de pressão, de imposição, pela característica e a forma como foi montado o Coritiba e pelo que a gente analisou dos jogos anteriores. Eu acho que o que surpreendeu um pouco foi que nos jogos anteriores a gente sempre utilizava uma organização de 3 volantes e vinha com um time um pouco mais cauteloso defensivamente. A análise que nós fizemos é de que hoje a gente precisava jogar com 3 atacantes e com 2 atacantes por dentro com característica de velocidade, que é o caso do Willi, que foi o jogador que iniciou o jogo que acabou se lesionando. Então a estratégia foi a gente fazer com que o tempo fosse o nosso aliado, porque a gente sabia que a partir do momento que o tempo fosse passando, pela atmosfera que foi criada, principalmente nos últimos jogos aqui, onde empatou com Vitória, perdeu para o Atlético Goianiense, a gente sabia que a torcida ia ficar impaciente em algum momento. Então a estratégia foi essa, foi travar o jogo numa fase defensiva mais consistente, fechando principalmente o jogo ali no início do jogo, e quando a gente conseguisse roubar a bola, acelerar e arrastar para o campo do adversário, que aí a gente ia ter uma condição de circulação, de jogo de posse de bola, ia começar a irritar, o que acabou acontecendo muito cedo, e a gente conseguiu usufruir dessa estratégia quando a gente abriu 1-0. Daí em diante, o jogo ficou muito difícil para o Coritiba, por essa atmosfera que se tornou, no início era a favor, mas a partir do momento que as coisas não aconteceram, a torcida acabou se virando um pouco contra a equipe. Isso acabou desestabilizando emocionalmente, nós conseguimos fazer o segundo gol, e daí em diante o jogo ficou totalmente controlado, depois teve a expulsão, e a gente acabou o primeiro tempo muito mais próximo de fazer o terceiro do que o Coritiba conseguir diminuir. Aí no segundo tempo o jogo mudou totalmente, primeiro porque a gente já sabia que o Coritiba vinha de uma forma quase desesperada para cima da gente, para tentar pelo menos diminuir no início do jogo, e aí teve a expulsão do Páscoa, que acabou igualando em número, e a gente soube, de forma organizada, marcar o adversário e manter o resultado que a gente conseguiu construir no primeiro tempo. E Marcelo, o lance envolvendo o Igor foi bem preocupante, bem forte a imagem, já tem alguma informação a respeito dele? Já ele já está consciente, está no hospital, está em observação, mas já está consciente, já está falando, só que tem que ficar no hospital e acabar de fazer os exames, mas não foi nada assim com uma gravidade excessiva que nos traga qualquer tipo de preocupação em relação à integridade física do atleta. Ele já está numa condição boa, já está falando, já está recuperando. Beleza, aí a palavra do técnico Marcelo Chamusca após essa vitória do CRB por 2-0 aqui no Couto Pereira, tranquilizando quanto ao Igor. Segundo ele, o jogador já está acordado, já está consciente, mas ainda no hospital, o Hospital Cajuru, como o Robson de Lázaro trouxe a informação. E na próxima rodada, Porto, mais uma ótima notícia para o CRB. Mais um jogo fora de casa, encara o Vila Nova em Goiânia. Valeu, Daniel. Destaques no time do CRB. O centroavante é bom, Léo Ceará. Além do gol, trabalhou, incomodou todo mundo, sozinho no contra-ataque no segundo tempo, incomodou a defesa do Coritiba.
E o Vinícius, né? Porque o Coritiba errou tudo. Quando acertou, estava lá o Vinícius. O goleiro, bom goleiro, hein? Fez 2 ótimas intervenções hoje, mas na maioria das bolas foi tudo para fora, né? E o Vinícius apareceu nesses 2 momentos. Eu vou ficar com o Léo Ceará. Gostei muito do atacante do CRB. Um voto pro Léo Ceará como o melhor do jogo. Para você, Jacir de Oliveira, o Bambambam. Eu vou votar também no Léo Ceará, né? Fez gol no primeiro jogo, hoje fez de novo, enfim. Tudo facilitou, tudo ficou muito mais tranquilo para o time do CRB. Voto nele, Léo Ceará. Robson De Lázari, o melhor da partida, quem foi? O Bambambam. Vinícius. Para você, Daniel Piva, o Bambambam do jogo. Com menção ao Vitor Ramos, que também fez uma partida muito boa, e ao Lucas Siqueira, número 7, além do Léo Ceará. Mas vou votar também no goleiro Vinícius. Pelo menos 3 grandes defesas ali. O Coxa, mesmo sem jogar nada, ao menos conseguiu criar algumas oportunidades contra o goleiro do CRB, que brilhou hoje aqui no Couto. ET, meu querido, para você, quem foi o Bambambam? Léo Fortaleza. Ai, como ele é bobinho, né? Ele gosta, né? Ele gosta de um trocadalho. Léo Ceará com 2 votos. Empatou, né? O Léo Ceará e o Vinícius empataram, mas o voto do nosso comentarista é o voto de desempate. Léo Ceará tá eleito na Transamérica. Nenhuma criatividade, lento na construção das jogadas. A gente até imaginava que fosse ocorrer isso. Mas como a gente, antes do trabalho, tem que fazer uma análise sobre aquilo que foi feito na semana, porque de alguma forma você trabalhou alguma coisa para chegar com uma equipe organizada, para chegar com uma equipe com um esquema estabelecido, com a possibilidade de algumas variações, com mudanças de setores, tudo isso aí. Então a gente espera. Eu estava aqui na minha. Perdemos o contato com o Jairo Silva lá no Couto Pereira, mas daqui a pouco a gente Mateus retoma para que o Jairão continue falando. Vai, Jairo, manda aí. O Matheus Salles volta, melhora o sistema de saída. Hoje não tem o Juan Alano, mas tem o Thiago Lopes, o Giovani, que é um time que se comporta dessa forma, com essa escalação, com um 4-1-4-1 e apenas o Rodrigão enfiado, aquelas 2 linhas, uma linha de 4 mais atrás, na tentativa de se organizar melhor na saída, outra pelo meio campo, na criação de jogadas para essa bola chegar na frente, sempre, não apenas com o Rodrigão, sempre com 2 dos lados, o Robson do lado, o Rafinha do outro. Quer dizer, no papel, isso estava lindíssimo. Eu achei interessante. Falei, se der certo, até disse antes, se corresponder em campo, se na prática funcionar, vai envolver o time do CRB. Certamente já estudou o time do CRB. Mas quem estudou melhor os adversários foi o técnico do CRB. Falou agora aí com o Daniel Piva, o Marcelo Chamusca. Ele estudou o Coritiba. Ele até disse que o Coritiba veio aqui com 2 linhas, uma atrás, outra na frente, 4 jogadores com características ofensivas. E como é que estava o CRB? O CRB veio com o Willi, começou com o Felipe Ferreira, o Willi, Léo Ceará e Alisson Farias. Quantos? 4 jogadores de frente. E quem funcionou melhor? O CRB funcionou melhor. Aí está a diferença no trabalho de estudo do adversário, no trabalho de estabelecer um esquema tático e fazer ele funcionar. O técnico do CRB fez o esquema funcionar. Aí foi a grande diferença. Então, o primeiro tempo, o Tiba foi completamente envolvido. Os jogadores do CRB sabiam que poderiam ter espaço para jogar, porque o Curitiba estava em casa com um esquema extremamente ofensivo e ia ter espaço para jogar. E eles aproveitaram bem os espaços. E olha que o CRB perdeu 2 jogadores por contusão. Sabe o que é isso? Isso custa ao técnico fazer 2 mudanças obrigatórias, forçadas por lesões, e deixa um pouco de lado a parte em que ele pode usar taticamente uma mudança, uma alteração. Ele não pôde, ele perdeu. E se bem que a mudança dele foi inteligente e deu sorte demais, porque quando ele perdeu o Igor naquela contusão, envolvido naquele lance com o Thiago Lopes, e foi parar no hospital, o que ele fez? Ele colocou um outro lateral mais avançado. Por quê? Porque as jogadas do Curitiba se concentravam naquele setor. Com o lateral direito, Diogo Matheus, indo a todo instante, com o Rafinha. Por ali o Curitiba funcionava e estava chegando. E o que o técnico fez? Perdi o Igor, vou botar... Aliás, antes de perder o Igor, ele já tinha colocado o jogador ali. Aí ele colocou o Brian, tirou o Willi, que saiu machucado, foi o primeiro a sair machucado, usou a cabeça, botou o Brian lá. Quando ele perdeu o Igor, ele já tinha um lateral. Então ele levou sorte, de certa forma ele até levou um pouco de sorte. Ele tinha um lateral. O que ele fez? Ele botou um jogador para fazer o lado esquerdo, mais avançado, trouxe o Felipe Ferreira para o lado direito, entrou naquele setor com o jogador Edson, e foi embora. E continuou da mesma forma. Perdeu 2 jogadores forçados, não alterou o plano de jogo,
jogo e continuou mandando na partida. Esse foi o primeiro tempo, fez os 2 gols. Aos 9, com o Felipe Ferreira, né? Um belo gol no canto, uma finalização forte, fez 1-0. E depois, aos 46 minutos, quando tudo parecia que ia se encaminhar para o vestiário, 1-0 estava bom, para o Curitiba tentar se ajeitar. E aí toma o segundo gol, numa falha gritante do Matheus Salles, que a rigor, a gente falava antes que a volta dele poderia dar uma qualidade melhor, né? Um refinamento na saída de jogo, e nada disso aconteceu. Ele jogou muito mal hoje, marcou mal e falhou, lamentavelmente, aos 46 minutos. Veja como o Curitiba falha. Você sabe o que custa essas falhas? É o estado de nervo da equipe. Contra o Londrina foi assim, 2 falhas, 2 gols. Hoje a falha do Matheus Salles foi fatal, mais uma vez fatal. Vai tirar ele do time? Não vai, não é por aí. Vai ficar tirando todo mundo que errar, vai ficar mexendo no time toda vez que errar. Por quê? É um time nervoso, extremamente nervoso, um time que não tem equilíbrio para jogar, ele não consegue acertar passe, não consegue acertar finalização. O Giovani, todo lance que pegava na entrada da área, ele finalizava. Quer dizer, ou não trabalha a finalização, ou é a cabeça que não funciona bem. A perna age de uma forma, a cabeça age de outra, pensa de outra. E aí foi finalizando, chutando tudo longe. Acertou 2 para fora, passaram perto, mas estava finalizando tudo. Era perna, como disse o Robson, era perna direita, perna esquerda, estava tentando de todo jeito. Não é por aí. O 10, o meia, eu estou me referindo ao Giovani, não pela camisa 10, e sim pelo meia, que a gente fala o 10, né? É o cara que pensa o jogo, que organiza, que levanta a cabeça, que vê a colocação dos caras. E não é ficar chutando toda a bola que pega. Senão não adianta, pô. Monta um ataque. A bola passa pelo meia. É o meia obrigatoriamente de criação. E ele não cria nada, não adianta. Então, Giovani, me perdoe. Não é por aí o caminho. Ah, foi o que mais finalizou. Bonito. Dá um troféu para ele. Ó, você chutou 200 bolas no gol. Acertou quantas? Uma que o goleiro pegou. Tá aqui, o troféu é teu. Se valer chute no gol, tudo bem. Curitiba estava liderando o campeonato. Não é assim. Não é chutar, revelia. Outra coisa, jogadas do lado do campo é preciso chegar ali. Por isso que aquele garoto que era do Atlético, que foi lá pro Atlético de Madrid, o Renan Lodge, por isso que ele era diferenciado. Ele ia pro ataque, levantava a cabeça e olhava onde ele ia botar a bola. O Diogo Matheus, que tem essa até facilidade para chegar no ataque, isso ele tem de bom, ele é um apoiador e vai bem pelo lado direito, só que na hora de cruzar ele tá com a cabeça baixa. Meu filho, levanta a cabeça. Olha para onde você vai pôr a bola, que daqui a pouco não tem ninguém lá, você dá pro zagueiro. Cruza, dá. Cadê o Rodrigão? Bota a bola no Rodrigão. Ah, o Rodrigão tá lá fora da área. Bota a bola no zagueiro. Isso não adianta. E do lado esquerdo, o outro, nem cruzar serve. Não serviu nem para isso. Hoje foi substituído. Patrick Bray entrou completamente fora de ritmo, fora de jogo, assim como o Robson. Então o Curitiba hoje foi realmente um desastre. E aí veio o segundo tempo. Melhorou o Curitiba? Pressionou? Não, o Curitiba não melhorou. Organização nenhuma, 0. O que melhorou é porque o CRB abdicou do jogo do primeiro tempo. 2-0, confortável, passou a atuar atrás com 1 a mais, passou a atuar atrás. E forçou o Curitiba a abrir espaços. Mas o CRB, se houve alguma falha no time do CRB, foi essa. Se ele explora o contra-ataque, na velocidade do Léo Ceará, na velocidade do Alisson Farias de um lado, né? do Lucas, do Felipe Ferreira do outro, depois entrou o Edson. Hein? Aí sim. Mas não foi o caso, nem o contra-ataque ele explorou mais, ele ficou ali atrás. Essa pressão do Curitiba, dada ao recuo do CRB, ela foi uma pressão mentirosa. A rigor, o Curitiba teve 2 oportunidades. Uma que o Rafinha pegou na frente do goleiro há 11 minutos, bateu em cima do goleiro Vinícius, foi uma defesaça. Não vou tirar os méritos do goleiro, que foi até votado aqui para ser o bambambam. E aos 18 minutos, no escanteio, que o Rodrigão cabeceou e o goleiro fez uma ótima defesa para escanteio. Depois, aos 28, o Giovani acertou o alvo. Foi a vez, acertou o alvo e o Vinícius fez outra grande defesa, que foram as 3 participações que o Daniel se referiu e votou, né, no Vinícius. Concordo plenamente, até citei ele, só votei no Léo Ceará, porque ele sozinho aqui incomodou a beça a defesa do Curitiba. Mas enfim, e o Vinícius apareceu. Dali, dos 20 minutos, aliás, dos 28 minutos, o Curitiba não conseguiu ir mais. E aí perdeu a cabeça, o Rafinha, 40 minutos, foi expulso de campo. Não soma, Rafinha, com a sua experiência, você é um cara bom de bola, pra cacete. Pô, o cara que incomoda a zaga, tentou jogar, tentou criar, num momento ruim, é o cara que chama o jogo. Tudo isso, o Rafinha, é importante, mas não pode ir expulso. A 40 minutos, mas não ia resolver nada. E o próximo? E o próximo jogo que o time precisa recuperar e precisa do Rafinha? Não vai ter. Então não pode. O jogador da experiência do Rafinha tem alguma coisa errada. Rafinha é um cara equilibrado. Rafinha é um cara que, pô, ganhou tudo. Foi um jogador que jogou na Europa.
tinha que chegar aqui e acalmar os caras, tem que partir dele, ó aqui, vamos botar essa bola no chão, vamos ter calma para jogar, vamos fazer funcionar a coisa. Mas não, ele entrou na pilha do time que bateu o tempo inteiro, que teve 2 jogadores expulsos, que tomou um banho de bola do CRB e agora está aí, ó, com o treinador dispensado, com toda a justiça, com toda a razão, sobre todos os aspectos, tanto tecnicamente como também na cabeça, não tinha como você manter o treinador trabalhando, e aí o Coritiba vai dormir hoje na 8ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, depois de tudo que aconteceu aqui, de uma derrota melancólica para o time do CRB por 2-0. Tirar os méritos do CRB de jeito nenhum. Não foi o Coritiba que jogou mal, hein? O Coritiba jogou mal, mas o CRB soube jogar. Teve consciência para jogar. Foi um time que jogou organizado. E time organizado, com consciência de jogo, sabendo tirar proveito da pressão do adversário, leva melhor. Aí não tem zebra no futebol. E hoje não teve aqui no Couto Pereira. É isso aí. Opinião Transamérica. Valeu, Jairo Silva, comentarista Transamérica, falando tudo sobre a derrota do Coritiba. O Verdão perdeu no Couto Pereira para o CRB 2-0, resultado que derrubou o técnico Humberto Louser. O Louser não é mais treinador do Coxa. Socarrão.com, pensando em trocar de carro, acesse Quem Entende. Se está à venda, está no socarrão.com. Série B